Quando eu comecei a me interessar por política há muitos anos atrás, rapidamente o Chile chamou minha atenção. Não só a minha, como a de vários brasileiros. Isso porque o Chile é o país mais desenvolvido da América Latina. Mas como ele conseguiu chegar nesse patamar? Muitos tentam atribuir esse fato ao suposto milagre econômico chileno ocorrido durante o governo Pinochet. Aqui no Brasil, se destaca o antigo ministro da Economia Paulo Guedes, que trabalhou no Chile na época, junto dos Chicago Boys. Por muito tempo, eu mesmo acreditei nesse mito, que de fato havia sido Pinochet e o neoliberalismo que deixaram o Chile onde ele está hoje. Mas será isso mesmo? Bom, eu resolvi descobrir. Em outubro de 2024, eu fui até o Chile. Lá, eu entendi a realidade local, visitei museus, bibliotecas, livrarias e caí de cabeça na política e economia do país. Mais do que isso, lá eu comprei o livro Um Siglo de Economia Política Chilena, uma das principais referências no assunto. Ele foi escrito por Patrício Meller, formado em economia na Universidade do Chile e PhD pela Universidade da Califórnia. Inclusive, esse livro será a fonte principal desse vídeo. Após muita pesquisa e estudo, finalmente cheguei a algumas conclusões. Nesse vídeo, vou falar sobre o mito do milagre chileno de Pinochet. Para entender como funciona a sociedade chilena hoje, é importante entender como ocorreu a colonização desse país e como foram fundadas as primeiras instituições locais. Desde sua formação como nação independente, o Chile já era um dos países mais desenvolvidos da América Latina. A colonização do Chile, em comparação com o Brasil, por exemplo, teve diferenças significativas devido às condições geográficas, sociais e econômicas. No Chile, a colonização espanhola encontrou um território em grande parte árido e montanhoso, com menos terras férteis do que o Brasil, o que limitou a extensão da agricultura de larga escala. Por outro lado, aqui no Brasil, os portugueses tinham vastas áreas de terras férteis, especialmente no Nordeste e Sudeste, o que facilitou o desenvolvimento de um sistema de latifúndios dedicado ao cultivo de cana-de-açúcar e mais tarde de café. Enquanto no Brasil os portugueses encontraram populações indígenas numerosas e diversificadas que foram gradualmente escravizadas ou integradas ao sistema de trabalho forçado, no Chile, a presença do povo Mapuche ao sul da área da colonização espanhola apresentou uma resistência significativa, o que limitou a expansão colonial na região sul do território chileno e impediu o estabelecimento de grandes propriedades agrícolas. A estrutura econômica do Brasil se baseou em monoculturas exportadoras, sustentadas pelo trabalho escravo, e a produção em larga escala voltada ao mercado externo era o pilar econômico. No Chile, porém, a economia colonial teve uma base menos concentrada em monoculturas e escravidão. Isso favoreceu a criação de uma mão de obra mais especializada e com mais acesso à educação e formação profissional. Após a independência, o Chile investiu no mercado de salitre e posteriormente no cobre. Durante o século XX, o Chile já gozava de uma situação mais favorável em relação aos seus vizinhos. Contudo, apesar das vantagens, o país ainda era extremamente desigual e agrário. Uma pequena elite tinha acesso aos serviços básicos e a maioria da população ainda era pobre. Porém, para entender o Chile de hoje, é necessário compreender as diversas mudanças sociais que ocorreram a partir de 1925. A partir da Constituição promulgada nesse ano pelo presidente Arturo Alessandri, o Chile começou a investir massivamente nos seus setores sociais e consolidar uma social-democracia com um estado de bem-estar social. Em 1938, com a eleição do presidente Pedro Aguirre Cerda, foi formada a Frente Popular, que visava promover uma agenda voltada para os interesses populares e os direitos dos trabalhadores. Esse período viu a expansão de políticas de industrialização e reformas sociais que buscaram reduzir a desigualdade. Nos anos 1950 e 60, os movimentos cresceram ainda mais, com trabalhadores rurais, estudantes e mulheres exigindo uma maior distribuição de terras e acesso a serviços básicos.
Isso desencadeou na importante reforma agrária chilena, que se iniciou durante o governo de Eduardo Frei Montalva. A reforma agrária no Chile, que nunca aconteceu no Brasil, contribuiu para a criação de terras que permitiram novos empresários no setor agrícola, aumentando fortemente a competitividade do setor. Além disso, o governo chileno investiu fortemente no capital humano e sua integração nos setores industriais. O Estado organizou um programa de estudos entre Chile e Califórnia, onde muitos se formaram. Boa parte da infraestrutura chilena e desenvolvimento econômico resultaram desses quase 50 anos de progressismo e industrialização. Apesar dos avanços graduais na sociedade chilena, o clima da Guerra Fria impactou a política local, o que fez a polarização aumentar. Isso foi representado pela eleição de Salvador Allende em 1970, que defendia que as reformas no Chile ainda estavam muito lentas. Allende, líder da Unidade Popular, tornou-se o primeiro presidente marxista eleito democraticamente na América Latina e possivelmente no mundo. Seu governo promoveu amplas reformas sociais, incluindo a nacionalização das minas de cobre, o fortalecimento da reforma agrária e a expansão dos programas de saúde e educação. Contudo, a gestão de Allende enfrentou forte resistência interna e externa, especialmente dos setores empresariais e do governo dos Estados Unidos, que temiam uma expansão socialista na região. Essa polarização culminou no golpe militar de 1973, que pôs fim à experiência democrática e abriu um caminho para uma ditadura militar que duraria 17 anos. Quando Augusto Pinochet orquestrou o golpe que resultou na deposição de Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973, o país sul-americano enfrentava uma forte crise econômica. O governo socialista havia nacionalizado diversas empresas privadas e permitido a tomada por trabalhadores de fábricas e propriedades rurais, o que aumentou a hostilidade de grande parte do empresariado. Além disso, a enorme inflação afetava os salários da classe média. Patrício Meller argumenta que no seu país natal, Chile, ocorreu um fenômeno político chamado de efeito pêndulo. O Chile vivia um governo de extrema esquerda que encabeçava mudanças radicais. Dentro do contexto da Guerra Fria, essa polarização desagradou a elite chilena e resultou na ascensão da extrema-direita. Dessa forma, em menos de uma década, o Chile viveu experiências econômicas totalmente dicotômicas. Apesar disso, as políticas econômicas do governo Pinochet não foram totalmente uniformes. Dentro da história econômica da ditadura, é necessário distinguir dois grandes períodos. O primeiro, que foi de 1973 até 1982, e o segundo, de 1982 até 1990. O primeiro período foi o que os Chicago Boys do general Pinochet aplicaram seu grande choque neoliberal. Ele foi liderado pelo super-ministro Sérgio de Castro, ministro da Fazenda de 1976 até 82. Ele foi o principal responsável pelas reformas liberalizantes no Chile. Foi no Chile que se utilizou pela primeira vez do pacote de tais reformas, que depois viraram um mantra repetido pelos governos neoliberais em todo o mundo: flexibilização do mercado de trabalho, abertura e desregulação de todos os mercados, privatização das políticas sociais de saúde, educação e previdência e, finalmente, privatização inclusive dos serviços públicos mais elementares, como água, esgoto e fornecimento de gás e energia. No caso do Chile, esse programa foi aplicado sem enfrentar nenhum tipo de oposição política ou parlamentar, graças à ditadura de Pinochet, que assassinou 3.200 opositores, prendeu e torturou 38.000 pessoas e obrigou ao exílio mais de 100.000 chilenos. Apesar de inicialmente a economia chilena ter se recuperado da crise gerada pelo governo Allende, o pior estava por vir. As desregulamentações que ocorreram no Chile, de fato, geraram mais competitividade para a economia. Porém, os bancos chilenos, muitos deles recém-privatizados e altamente expostos ao crédito fácil e à especulação, começaram a sofrer com uma série de falências e colapsos. Isso gerou a crise chilena de 1982, a pior crise econômica da história do país desde a Grande Depressão.
Para se ter ideia da magnitude do desastre, em 1982 o PIB chileno caiu 13,4%, o desemprego chegou a 19,6% e 30% da população chilena se tornou dependente dos programas de assistência social que foram criados ad hoc para enfrentar a crise. Ao longo da crise, o governo chileno defendeu o reajuste automático que seria realizado pelo próprio mercado. Contudo, a melhora não veio e Pinochet demitiu o ministro Sérgio de Castro. Ele foi eventualmente substituído por Luiz Escobar Cerda, com tendências mais moderadas e heterodoxas. Foi durante meados dos anos 80 que foram revertidas várias das reformas que haviam sido feitas. A crise obrigou o governo militar a estatizar e regulamentar novamente o sistema bancário chileno, além de abandonar a política cambial dos Chicago Boys. Após o fim da crise, em 1985, os Chicago Boys voltaram ao Ministério da Fazenda com Hernan Bucci. Apesar disso, é importante notar que mesmo durante a ditadura militar, jamais foi cogitada a privatização do cobre e da Codelco, a única grande estatal chilena na época e a maior empresa produtora de cobre do mundo. Mesmo assim, o ciclo de privatizações continuou, algo que só seria revertido no fim da ditadura de Pinochet. Mas, então, qual foi o saldo do governo Pinochet? No final da ditadura, o PIB per capita médio do Chile havia crescido apenas 1,7% ao ano, um resultado muito próximo da estagnação econômica. Além disso, Pinochet entregou o país com 18% de desemprego e 45% da população abaixo da linha da pobreza. Os resultados econômicos da ditadura do general Pinochet e dos seus Chicago Boys foram economicamente medíocres e socialmente catastróficos. Vou analisar mais métricas em breve. Muitas pessoas só conhecem a política chilena até Pinochet. Porém, o período pós-ditadura é extremamente importante para entender o Chile de hoje. Em 1990, foi formada uma aliança política chamada La Concertación. Concertação significa o ato ou efeito de concertar, ou seja, harmonizar ou decidir por acordo em comum. Essa aliança foi formada por partidos de centro-esquerda, de forte tendência social-democrata. A Concertación conseguiu um crescimento econômico e social fascinante, inicialmente encabeçada por Patrício Alvim, que durante o seu governo trouxe um crescimento no PIB per capita de 6% ao ano. Isso sim seria algo mais próximo de um milagre econômico. Mas afinal, o que seria um milagre econômico? Bem, ao longo da história tivemos alguns exemplos. A China manteve uma surpreendente taxa de crescimento acima de 10% por alguns anos. Aqui no Brasil mesmo, o crescimento do PIB per capita durante o período ditatorial foi de 5,53%, mais de 4 vezes maior do que o da ditadura de Pinochet. Mas ok, esses são outros países. Vamos analisar as métricas com mais calma, comparando com as do próprio Chile. Tirando o curto e desastroso governo de Allende, podemos comparar o Chile com o governo anterior, de Frei, e dos outros posteriores de La Concertación. Em termos de PIB per capita, Pinochet fica um pouco atrás de Frei, mas bem atrás da Concertación. Em inflação, Pinochet se destaca negativamente. Mas o que realmente chama atenção é o aumento da pobreza, que chegou a 45%, número semelhante inclusive ao de Javier Milei na Argentina hoje. E isso não é uma coincidência. Tanto na Argentina quanto no Chile, ocorreu um corte massivo nos programas sociais, o que fez com que boa parte da população voltasse à pobreza. E no caso do Chile, atingindo números compatíveis aos da década de 50. Analisando as métricas, fica perceptível que o governo Pinochet não realizou nenhum milagre econômico. E aí, o refúgio argumentativo que alguns neoliberais tentam trazer é que as reformas de Pinochet levaram ao sucesso posterior dos governos subsequentes. Isso não é verdadeiro. Vejamos por quê. Alguns tentam argumentar que a Constituição de 1980 teria sido responsável pelo sucesso econômico no Chile. Na verdade, não. É importante notar que a Constituição define as políticas do país, mas não necessariamente as diretrizes econômicas. Tanto é que as principais reformas liberalizantes e de privatizações no Chile ocorreram em 1975 e 78, antes da Constituição.
Além disso, pós-1980, tivemos diversos governos, tanto de direita quanto de esquerda. A Constituição não define as doutrinas econômicas do país, e sim o governo federal. Por exemplo, aqui no Brasil, tivemos os governos Lula e Temer, Bolsonaro e Dilma, todos sobre a mesma Constituição, mas com políticas econômicas totalmente diferentes. Outro exemplo são os Estados Unidos, que têm a mesma Constituição desde sua fundação, e apesar disso, eles passaram por governos mais liberais, como o de Thomas Jefferson, e mais intervencionistas, como o de Franklin Delano Roosevelt, que aplicou o programa keynesiano New Deal. Outro argumento comum, mas errôneo, é que os governos posteriores a Pinochet deram continuidade à sua política econômica. Isso está longe de ser verdade. Os governos chilenos de La Concertación mudaram agressivamente a estratégia de doutrina econômica após o governo Pinochet. Nesse período, os governos da Concertação promoveram várias reestruturações tributárias que permitiram aumentar o investimento social do Estado. Dessa forma, os governos sociais-democratas criaram o Seguro-Saúde Universal, o Seguro-Desemprego e o Pilar da Solidariedade. Como consequência, a presença do Estado chileno voltou a crescer, sobretudo na área da infraestrutura e das políticas sociais de proteção, saúde e educação. A partir de 1990, ano após ano, o legado mais dramático deixado pelas políticas e reformas dos Chicago Boys foi sendo revertido, como já aconteceu com a nova legislação trabalhista, que devolveu em parte o poder de negociação que os sindicatos chilenos haviam perdido durante a ditadura militar. Além disso, os governos de centro-esquerda aumentaram significativamente os gastos públicos em saúde, criando o Sistema de Garantia Explícita, com o objetivo de expandir e universalizar, sobretudo, o FONASA, o braço público do Sistema Nacional de Serviços de Saúde chileno. No entanto, não há dúvida de que a reversão mais importante ocorreu no campo da educação, em particular no campo do ensino universitário. Muitos não sabem, mas o fim da gratuidade do ensino superior foi decretado pela ditadura militar chilena. Esse decreto acabou em janeiro de 2018, quando o Congresso Nacional Chileno aprovou uma lei que restabeleceu a gratuidade universal no ensino universitário do país, incluindo todas as universidades públicas e privadas, algo sem precedente na história da América Latina. Quando analistas falam de um milagre chileno, referem-se ao período democrático dos governos de centro-esquerda, que lograram reduzir o desemprego deixado pela ditadura de 18% para 6%, reduzindo a população situada abaixo da linha da pobreza de 45% para 11%. Ao fim da ditadura no Chile, não havia seguro de saúde universal, seguro-desemprego, gratuidade no ensino superior, nem pilares solidários nos sistemas de pensões. Todas essas mudanças foram implementadas nos últimos 30 anos, o que gerou um crescimento importante no tamanho do Estado e o que transformou o Chile no país com o IDH mais alto da América Latina. Apesar dos avanços em números sociais gerados pela La Concertación, nem todas as políticas de Pinochet conseguiram ser revertidas. Um dos exemplos mais claros é a aposentadoria. A privatização da Previdência Social se transformou num pesadelo para a maioria dos aposentados e dos idosos chilenos. A média das aposentadorias chilenas hoje é de 33% do salário recebido pelo trabalhador antes da aposentadoria. 91% da população aposentada recebe em média a ridícula quantidade de $200 ao mês, o que obriga 60% dos pensionistas a receber um complemento estatal aprovado pelo governo de Michelle Bachelet em 2008 para poder sobreviver. Por isso, hoje o Chile tem uma das maiores taxas de suicídio de idosos em todo o mundo. Uma pesquisa de opinião pública aplicada em 2018 pelo CADEM constatou que 88% da população chilena está insatisfeita e quer reverter e mudar o atual sistema de previdência privado. A previdência privada, o alto custo de vida e o aumento na tarifa do metrô de Santiago desencadearam nos protestos chilenos de 2019. Esses protestos revelaram insatisfação com as desigualdades remanescentes do modelo neoliberal. A pressão popular cresceu ao ponto de se exigir uma reforma profunda, especialmente da Constituição de 1980, que havia sido redigida durante a ditadura militar. Como resposta, o governo concordou em realizar um plebiscito em 2020 para decidir se o Chile deveria redigir uma nova Constituição.
No plebiscito, mais de 78% dos chilenos votaram a favor da criação de uma nova Constituição e decidiram que ela seria redigida por uma convenção constitucional totalmente eleita. Contudo, em setembro de 2022, o texto proposto foi rejeitado por cerca de 62% dos eleitores. A rejeição foi interpretada como um sinal de que, embora muitos chilenos desejassem mudanças, o texto proposto era visto como excessivamente ambicioso ou desconectado de algumas expectativas. Após a rejeição, o processo constituinte foi retomado, com novas negociações e uma proposta de comissão para desenvolver outra versão da Constituição. Até hoje, o Chile segue em debate sobre como redigir uma Constituição que concilie as demandas por mais direitos e justiça social. Mesmo com diversos problemas, como no caso da Previdência, o Chile ainda é o país mais desenvolvido da América Latina. Mas, afinal, que lições podemos tirar da economia chilena? Bom, vamos revisitar alguns pontos importantes ditos nesse vídeo. Primeiro, a colonização chilena foi diferente de vários outros países latino-americanos, como é o caso do Brasil. Ela foi mais branda e com menos caráteres extrativistas, o que facilitou a criação de instituições de melhor qualidade. Segundo, o Chile viveu um longo período de reformas e projetos sociais de 1925 até 1973. Eles tiveram resultados múltiplos, mas foram interrompidos pela ditadura militar de Pinochet, que no agregado, como vimos, não foi responsável por nenhum milagre econômico. Em 1990, esse processo que havia sido pausado foi retomado com os governos de La Concertación, o que possibilitou a retomada do desenvolvimento social e deixou o Chile na posição de melhor IDH da América Latina. O terceiro ponto é que uma análise mais cuidadosa verá que o sucesso relativo do Chile em relação aos seus vizinhos decorre de uma boa qualidade institucional somada a um equilíbrio entre mercado e Estado. Mais do que isso, segundo o economista chileno Patricio Meller, principal referência do vídeo, a dicotomia entre mercado e Estado é obsoleta. Ele argumenta que um país em um mundo globalizado precisa de mais mercado e mais Estado. Meller defende um foco pragmático e gradualista para a melhoria das instituições e, posteriormente, boas decisões na economia política. Além do liberalismo e socialismo, além das ideologias, Meller defende que é necessário um planejamento futuro da nação, buscando priorizar o desenvolvimento econômico acima de qualquer pensamento dogmático. O Chile conseguiu deixar de lado a dicotomia entre Estado e mercado e chegou num patamar invejável de desenvolvimento. Seria possível para o Brasil fazer o mesmo? Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!